Olá a todos, vamos fazer aqui a correção de alguns exercícios sobre resistência elétrica. Resistência, nós sabemos o que é a dificuldade que os elétrons têm de atravessar um fio. Nessa resistência ela é oferecida porque o fio ela tem átomos, outros elétrons, de modo que quando o elétron vai passar, ele se choca com os átomos do condutor e às vezes até com os próprios outros elétrons que também fazem parte da corrente. Aí existe a resistência. Vimos que para a gente calcular essa resistência, para a gente saber a resistência, a gente faz uma análise com a corrente. A gente observa a corrente. Tá? Por que a gente observa a corrente? A resistência não é a dificuldade de passar os elétrons. Então, se eu aumentar a corrente, a resistência, isso significa que os elétrons vão ter mais dificuldade de passar e então vai ter uma corrente mais baixa. Se eu diminuo a resistência, ou seja, a resistência é bem baixa, então eu vou ter uma corrente mais alta. De modo que a gente vai ter aqui o seguinte, ó, que a resistência ela é proporcional ao inverso da corrente. Aumento a resistência e eu diminuo a corrente, são inversas. Agora, tem algo que a gente também tem que analisar, é que a corrente não depende só da resistência. A corrente também vai depender da diferença de potencial. Preciso da diferença de potencial para ter uma corrente, ok? Então, nós vamos dizer também que a resistência vai estar associada à diferença de potencial. De que forma? Coloco aqui que a resistência ela é diretamente proporcional à diferença de potencial. Diretamente proporcional à diferença de potencial. Ok? O que isso significa? Significa que se eu aumentar a minha diferença de potencial, quanto mais eu aumento a diferença de potencial, eu também aumento a resistência para mim ter a mesma corrente. E se eu aumentar a resistência, para mim ter a mesma corrente, eu aumento a diferença de potencial, logo diretamente proporcional. Bom, nós vamos ter então, a partir dessa análise, a primeira lei de Ohm. Que na primeira lei de Ohm, ele faz essa análise. Que eu tenho a corrente diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência. De modo que eu tenho o seguinte, que a minha diferença de potencial é igual a R vezes I. Essa daqui é a nossa primeira lei de Ohm, que é o que a gente vai usar para resolver os exercícios que eu vou estar colocando nesse vídeo, tá bom? Agora, para mim saber a resistência de um material, também posso olhar a forma dele, como ele é formado. Imaginem, eu tenho um fio, tá? E por onde passa uma corrente elétrica. Como é que eu faço para aumentar a resistência? Como é que eu faço para reduzir? Na segunda lei de Ohm, a gente vai ver isso. Segunda lei de Ohm. Ó, pela segunda lei de Ohm, a resistência, vamos ver se isso faz sentido para a gente, nós já vimos em sala, a resistência é igual à resistividade, uma característica do material, multiplicada pelo comprimento e pela área de seção reta transversal. Tá? O que isso significa? Quanto maior o fio, maior a resistência. Faz sentido? Quanto maior a área, menor a resistência, né? É um espaço maior para os elétrons passarem. Essa é a segunda lei de Ohm, tá? É o que a gente vai utilizar para resolver os exercícios. Primeiríssima questão. A bateria de um automóvel está carregada com carga total de 9.000 coulombs. Como é que se resolve as questões? Você colhe os dados. Então, carga igual a 9.000 coulombs. Sua diferença de potencial é 12 volts. Então, você coloca 12 volts. E a resistência é de 6 ohms. Então, você coloca resistência igual a 6 ohms.
Aí vem o item A e diz o seguinte: determine a intensidade da corrente elétrica que flui pelo sistema. Aqui até a respostazinha aqui, né? I é igual a 2A. Mas vamos ver como é que a gente chega a essa resposta? Usando a primeira lei de Ohm. Porque eu tenho a diferença de potencial e a resistência, então eu consigo encontrar a corrente, porque eu sei que corrente é diretamente proporcional à resistência ou diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência. Pela primeira lei de Ohm, a gente tem que U é igual a R vezes I, e eu tenho que I é igual a U sobre R. Logo, quem é U? 12. Quem é R? 6. Então, I igual a 2 ampere. Resposta. Vamos para o item B. O que pede o item B? Se não houver recarga da bateria, por quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Então, está perguntando o tempo. Então, a gente vai colocar aqui o tempo. A gente quer saber o tempo que vai ficar ligada essa bateria. Bom, sabemos que a corrente é a carga pelo intervalo de tempo, né? A gente vai lembrar disso, ó. Corrente é igual a carga sobre o tempo. Corrente. Quanto que é a carga que foi me dada? Tá? Então, primeiro, a corrente é 2 ampere. A carga é de 9.000 coulombs. 9.000 coulombs e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, isola o T. Então, você tem que T é igual a 9.000 dividido por 2, que é igual a 4.500 o quê? 4.500 segundos. 4.500 segundos. Observe que a resposta aqui está dada em 1 hora e 15 minutos. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Se eu dividir 4.500 segundos, aqui está em segundos. Se eu multiplicar por 60, eu vou encontrar, perdão, se eu dividir por 60, esses segundos eu vou encontrar em minutos, que vai dar 75 minutos. Se eu pensar um pouquinho, eu sei que 1 hora é 60 minutos, então aqui eu tenho que o tempo é igual a 60 minutos mais 15 minutos, ou seja, 60 é 1 hora, tempo igual a 1 hora e 15 minutos. Ok, pessoal? Tranquilo? Ó, qualquer coisa, dá pausa e vê com calma. Copia. Terceira questão. A resistência elétrica do corpo humano pode variar entre 10 elevado a 5. Então, vamos colocar resistência igual a 10 elevado a 5 ohms. Para a pele seca. Vamos colocar aqui pele seca. E 10 elevado a 3. Então, nós temos uma resistência de 10 elevado a 3 ohms para a pele molhada. Molhada. Se uma pessoa com a pele molhada tocar em dois polos de uma tomada de 127 volts, isso é a diferença de potencial, já estou tirando os dados, poderá morrer. Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessaria seu coração? Então vamos colocar aqui I. Como é que a gente vai encontrar a resposta? Primeira lei de Ohm. A gente vai ter o quê? Que U é igual a RI. E como a gente quer saber a corrente, corrente é igual a U sobre R. Então, I seria igual, diferença de potencial 127, dividido pela resistência, que é 10 elevado a 3. Tá? Vamos encontrar um valor aí de 127 vezes 10 a menos 3 ampere, que vai dar I igual a 127 miliampere. 127 miliampere, ok? Então, bem simples, colhe os dados, coloca na primeira lei de Ohm e resolve. Pede o item B. Que voltagem seria necessária para causar o mesmo efeito anterior caso a pessoa estivesse com a pele seca? Ali, ó, a intensidade da corrente é 127 miliampere, ok? No primeiro caso. Por quê? Porque está com a pele molhada.
Com a pele seca, a corrente seria menor, porque a resistência é maior. Mas para mim ter uma corrente igual a que teve com a pele molhada, qual deveria ser a diferença de potencial? Aí é o que a gente vai calcular. De modo que eu tenho a corrente, para o item B, eu tenho a corrente, que é o nosso 127 mA, tá? Fazer o 7 aqui melhor. 127 mA. Ele quer saber qual é a diferença de potencial e eu tenho a resistência, que é 10 elevado a 5 ohms. Quero descobrir qual é a diferença de potencial. U, primeira lei, U é igual a RI. Então a gente teria que, vou resolver aqui. U é igual a RI, que é o item B. Então, U é igual a, quanto que vale a resistência? 10 elevado a 5. Quanto que vale a nossa corrente? 127 vezes 10 elevado a menos 3. Chego à conclusão que a diferença de potencial que eu teria que ter para ter uma corrente de 127 mA seria de 127 vezes 10, repete a base e somos expoentes. 5 menos 3, 2. Ou seja, uma diferença de potencial em que a minha corrente seria de 12, já colocou aí, vou fazer como está aqui na resposta do livro. A resposta do livro seria 12, e 127, acrescenta 2 zeros, então daria 12.700 volts. Aqui eu vou colocar em 12, vou reduzir uma casa, tá? Besteira, né? Então, poderia escrever assim, U é igual a 12,7 vezes 10 elevado a 3, ou 12,7 kV. Tá bom? Chegando até aí, você já tem entendido o que fazer. Primeira lei de Ohm, bem tranquilo também para resolver essa questão aqui. Quarta questão, fala sobre condutividade. O que seria a condutividade? O quanto que os elétrons conseguem passar por um fio. É o oposto da resistividade. Resistividade fala da dificuldade, condutividade fala da capacidade de percorrer um fio. Vamos ler. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, sigma, o nome dessa letra grega é sigma, caracteriza a estrutura do material do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento do fio, a área do fio, e a tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade com temperatura ambiente. Bom, na verdade aqui eu acredito que era para estar escrito: a tabela relaciona o material à sua respectiva condutividade. Que é o que nós temos aqui, tabela de condutividade. Então nós temos o material e sua condutividade. Qual é a condutividade do alumínio? 32,2. Qual é a condutividade do cobre? 61,7. Do ferro, 10,2. Da prata, 62,5. Do tungstênio, 18,8. Condutividade. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... A questão, ela lhe trouxe a condutividade do material, a condutividade. E agora ela quer saber uma informação sobre a resistividade. Lhe mostra a condutividade e pergunta: qual desses tem a menor resistividade? Ora, aquele que vai ter a menor resistividade, ou seja, com a resistência baixa, é aquele que apresentar a maior corrente, certo? A gente sabe disso. E quem é que vai apresentar a maior corrente? Quem tiver a maior condutividade. Condutividade e resistividade são opostos. Se eu quero saber quem é que tem a menor resistência, eu procuro quem tem a maior condutividade. Quem vai ser? Prata, 62. Observem que a prata é quem tem a maior condutividade.
Então, onde está a prata? Item E. Tranquilo demais essa questão. Quinta questão e última, para a gente trabalhar aqui a segunda lei de Ohm. Para uma determinada fiação, a corrente máxima suportada sem ocorrer a quebra do fio condutor depende da espessura do fio. Então ele deu aqui que a resistividade do fio do níquel cromo é de 5 vezes 10 elevado a menos 1 ohm metro. Item A. Considere um fio de comprimento L. Então nós temos aqui o comprimento do fio, a resistividade ρ, submetido a uma tensão elétrica U e atravessado por uma corrente I. Mostre que, a gente vai ter que mostrar, esses são os dados, deu a resistividade, deu o comprimento, ρ, deu o comprimento, a resistividade, a diferença de potencial e a corrente. E agora ele pede que a gente mostre que I é igual a US sobre ρL. Quer que a gente mostre isso? Vou fazer aqui uns rabiscos aqui do lado. A gente tem o seguinte. Pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual a ρL sobre A. Pela primeira lei de Ohm, a gente tem que U é igual a RI. De modo que se eu quisesse ter a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial, inversamente proporcional ao R. Então, isso é a corrente. Mas aí a questão traz uma possibilidade em que eu posso escrever a corrente igual a US sobre ρL. Mostre que isso é possível, né? Segundo as leis de Ohm. Bom, vamos tentar mostrar se isso é possível. Como eu sei que a corrente é U sobre R, então a gente poderia fazer da seguinte maneira. I é igual a U sobre R. E eu posso agora reescrever R usando a segunda lei de Ohm, que seria U sobre ρL sobre A. Agora, na divisão de frações, eu posso pegar a fração que está no denominador, jogar para o numerador, né, transformar uma divisão em multiplicação de frações, mas invertendo a fração que está no denominador. Dessa forma assim, um rabisco aqui bem rápido. Se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, isso pode ficar A sobre B vezes D sobre C. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu tenho uma divisão aqui por fração, L sobre A, então eu vou multiplicar pelo inverso dela. Então, ficaria U sobre ρ, que multiplica A sobre L. Então, I seria igual a UA ρL. Eu utilizei a letra A para a área e o livro utiliza a letra S, tá? Mas é a mesma, é para significar a mesma grandeza física, tá? A área da seção reta transversal do fio. Então, tá aí, tá demonstrado de por que eu posso reescrever a corrente usando a segunda lei de Ohm. Agora vem o item B. Determine a corrente máxima suportada por um fio de níquel cromo. Eu tenho aqui já a resistividade dele. A resistividade 5 vezes 10 elevado a menos 1. Com 100 metros de comprimento, então L é igual a 100 metros. A área é igual a 20 milímetros quadrado. E de seção, e ele é submetido a uma diferença de potencial de 220 volts. Vou colocar também aqui a resistividade, que está lá em cima, 5 vezes 10 elevado a menos 1 ohm metro. O que queremos saber? A corrente. Queremos saber a corrente. Então, vamos calcular a corrente.
Para calcular a corrente, a gente sabe que é I, pelo que nós encontramos lá no item A, U vezes a área dividido por ρL, tá? ρL. Ficou aqui um pouco esquisito, que é a resistividade vezes o comprimento do fio. Quem é U? O 220 volts, 220. Quem é A? 20 milímetros quadrados. Lembrando que a gente tem que transformar milímetros quadrados em metros quadrados. São quantas casas de milímetros para metro? Nós temos milímetros, centímetros, decímetros, aí é que chegamos em metros, tá? Estou em milímetro, aí vou para centímetro, decímetro, metro. São 3 casas. Então, eu poderia dizer que é 20 vezes 10 elevado a 3. Mas como a gente está trabalhando com área, então, para cada salto de casas aqui, a gente vai colocar, na verdade, 2 casas, tá? Para cada grandeza que a gente vai passar de uma para outra, tá? A gente vai acrescentar 2 casas. Se são 3 grandezas pelas quais eu passo, centímetros, decímetros para chegar em metros, então eu vou utilizar 2 vezes 3, 6. Isso aqui é transformando milímetros quadrados em metros quadrados, multiplica por 10 elevado a menos 6, na verdade. Ok? Que multiplica, não, tá tudo certo, já peguei a área, isso dividido pela resistividade, 5 vezes 10 a menos 1, que multiplica por comprimento do fio, 100 metros. Vamos ter aqui 220 vezes 2 dá 4.400, né? 2 vezes 22, 44, acrescenta 2 zeros. Isso mesmo, 4.400 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 5. 5, na verdade 500, vezes 10 a menos 1. Fazendo essa divisão, 4.400 dividido por 500, isso vai dar igual a 8,8, que multiplica 10 elevado a menos 6, menos o 10 elevado a menos 1, vai ficar 10 elevado a menos 5. E aqui seria a nossa corrente, que é dada em ampere. Vamos só verificar aqui, não tem a resposta. Só um instante, pessoal, deixa eu confirmar se nós fizemos tudo certinho. Não tenho como confirmar, deixa eu só dar uma olhada. Pronto, é isso mesmo, pessoal. Tá? Qualquer coisa vocês analisam aí e vejam se houve algum erro. Então a gente pode deixar em 8,8 vezes 10 elevado a menos 5 ampere. Ou a gente também poderia escrever 88 vezes 10 a menos 6 ampere. Por que eu vou escrever a 10 elevado a menos 6? Porque eu posso representar como 88 microampere, não microcoulomb. Microampere. Era isso, pessoal. Eu tinha que passar isso, resolver essas questões para vocês. Nem todo mundo estava em sala, nem todo mundo viu a correção desses exercícios, tá? Então, na semana a gente vai ter a nossa revisão envolvendo, né, corrente elétrica, resistência e potência.